Bom, o mundo parece desmoronar, mas nós estamos aqui em pé. E a gente tem que tirar um proveito de tudo que acontece, que tudo leva para o bem de quem ama Deus. E como nós estamos junto com a nossa direção do país, Deus acima de tudo, nós temos que ver, mesmo dentro da ótica da tanatologia, o que significam essas tragédias, essas situações que parecem que Deus perde o controle, parece que nós perdemos o controle, mas nada disso. Nós assistimos, mesmo assim, admirados, o grande depoimento que a mãe do jornalista Ricardo Eugênio Bochart fez no sepultamento, na cremação do filho. Que lindo! Ela sentiu que realmente ela contribuiu com a educação do filho para a humanidade. Ela sentiu que o filho dela acrescentou e ela ficou feliz até no sentido de que a educação que ela deu para o filho contribuiu para a humanidade. Coisa linda, uma leitura mariana. Nossa Senhora, segundo Lucas, falava que estava de pé ao lado da cruz. Ela sabia o caráter, ela sabia quão ela contribuiu para a humanidade, fazendo com que o filho dela fosse bom para o mundo. Me lembrei muito da minha avó, que falava, não, nós temos que criar filhos para servir ao mundo. Então não criamos para nós. Que coisa linda! Que coisa linda também essas mães que estão agora sabendo lidar com o trágico fim dos filhos tão precocemente, mas mostrando à humanidade que vale a pena apostar no bem. Vale a pena. Eram atletas, eram meninos que estavam contribuindo para melhorar a vida da humanidade. O esporte é uma coisa positiva. E eles, tão novos, com este sangue de martírio, fizeram, eu tenho certeza, a direção do futebol fizeram, eu tenho certeza, mundialmente, não só no Flamengo, porque o Flamengo tem uma penetração global, mundialmente pensar quão é importante apostar num futebol sadio, quanto é importante apostar na vida dos jogadores e não no lucro dos jogadores e não nos top star e não no só ganhar, apostar na amizade, apostar na pureza, apostar em que realmente as pessoas quando entram, elas entram com a melhor das intenções, de brilhar, obviamente, de fazer a diferença, obviamente, mas elas entram puras, entram como meninos. E este martírio tão cedo, que nos lembra até o martírio de Belém, quando Jesus foi poupado pelo anjo e fugiu para o Egito, como alguns meninos fugiram, né? Sem querer, não estiveram lá ou foram para casa. Que lindo quando ainda poupa algum deles, para que a coisa continue, mas continue numa rota diferente. Porque a gente estava sentindo que o glamour do futebol estava desvirtuando a cabeça dos nossos meninos. Quem sabe este martírio, esta dor profunda, faz com que os meninos de Belém, os meninos do Flamengo, Corinthians, Vasco ou qualquer time, lembrem que a vida é preciosa, que eles não estão lá para virar popstar, eles não estão lá para enriquecer, para virar os meninos da hora. Não, eles estão lá defendendo um esporte importante, um esporte coletivo, um selo brasileiro. O Flamengo é um selo brasileiro. Que coisa linda saber que a vida não pode ser lucro, que a vida é mais importante do que tudo. Não há lucro maior do que a vitória da saúde, da bondade, do companheirismo, que a gente viu que um menino tentava salvar o outro. Sabe, eu sei que foi doloroso, como dolorosas foram todas as cruzes, né? Mas as mães em pé ao lado da cruz sentiram que colocaram os seus filhos no mundo e que eles viraram mártires em função do bem comum. Claro que deve ser multado quem tiver culpa, se é que tem. Claro que devemos entrar numa situação de penalização, mas eu tenho a certeza absoluta que mesmo que não haja nenhuma equipe de helicóptero mal resolvida, que não haja nenhuma equipe de engenharia, mesmo das indústrias de mineração, mesmo de futebol, mesmo de construções pequenas, que não repense agora, que não repense na hora que vão assinar os seus laudos. Não só engenheiros,
não só diretores de clube, mas médicos. Nós também damos muito atestado. Será que nós estamos testando aquilo que é? Será que a gente não tem que rever esses atestadinhos de piscina? Será que aquilo ali está sendo bem feito mesmo? Ou nós estamos atestando de qualquer jeito? Os atestados admissionais, os atestados para trabalhar ou deixar de trabalhar, eu também faço minha culpa. Temos que repensar todos os laudos, todas as perícias que fazemos, tudo que olhamos. Há uma família, há uma comunidade. A gente está fragilizando alguém, fragilizando às vezes de uma forma muito dolorosa. Então, foram males que realmente fizeram com que nós que ficamos temos a obrigação de nos transformarmos da água para o vinho. Sim, isto que aconteceu foi para que a gente prove que nem a chuva tem que nos pegar desprevenido, nem as indústrias têm que estar despreparadas, nem os clubes de futebol, que é lazer, muito menos transportes aéreos, porque quando a coisa está mal feita, ela pega santos e pecadores. Ela é democrática. Quando a coisa está mal feita, não é poupado ninguém. Que coisa triste, mas que coisa renovadora, porque saibam, o sangue do mártir é um sangue que tem poder, sempre teve. Todos nós nos sentimos penalizados, todos nós nos sentimos indignados, todos nós olhamos para a nossa consciência e falamos quantas vezes assinamos por assinar, quantas vezes assim realmente colocamos o último paciente de sexta-feira mais cansado. Não, o último de sexta-feira tem que ter a nossa vitalidade como o primeiro de segunda, cada um é um. Em nenhuma assinatura nossa que ela venha de qualquer jeito. Estamos aí testemunhando casamentos, testemunhando e sendo madrinhos de batismo, testemunhando atos oficiais, testemunhando às vezes até o que àquela hora parece pouco, mas não. Tudo pode ter uma repercussão, tudo é uma roleta russa. Nós não podemos apostar no 1% que não vai dar em nada. Não, 1% é importante. Você sabe que a Caixa Econômica só dá 1% na poupança, pelo menos só dava, né? Então, veja, 1% tem que ser valorizado. 1% pode devastar uma região. 1% pode matar pessoas que eram chaves, que eram coringas, jornalistas que numa época de um jornalismo tão em crise, talvez não pudesse sair do jogo tão cedo, né? Que lindo as mães. Que lindo a mãe do Boechat, que se fez como uma mãe dolorosa no meio de todas essas mães que agora estão sofrendo, sejam elas de Brumadinho, sejam elas do futebol, sejam elas do Rio, de todas as catástrofes das chuvas. Mas as mães, que como Nossa Senhora, estão em pé ao lado da cruz, na certeza de que fizeram dos filhos dela pessoas que mudaram o mundo. Porque nada mais certo é que o sangue do mártir tem poder. Tanto é que um dos hinos da nossa Igreja Católica é Ó Roma Eterna dos Mártires e Santos. Só se eternizam as coisas com o sangue do mártir, porque ele é que é fecundo, ele é que faz as pessoas se transformarem. E neste momento não é o Flamengo, não é a direção do Brumadinho, não são as equipes de helicóptero, não, todos nós estamos tendo que nos passar em xeque. Será que nós estamos assinando laudo? Será que nós estamos presenciando e testemunhando com a obrigação de salvar o mundo? Porque somos igual a Cristo, salvadores do mundo. Sejam como Ele, pegam a tua cruz e vem salvar o mundo. Este é o nosso papel no plano de Deus. Então, que todos nós tenhamos esta noção, esta linda noção de que em qualquer situação, mesmo quando a gente empurra um carrinho do supermercado, quando a gente embala roupas, quando a gente troca um preço na prateleira, aquilo ali vai acrescentar para a humanidade toda, como alimento, que também mata no silêncio, como velocidade de um carro, quando a gente não consegue e às vezes pela pressa a gente dribla as sinalizações do trânsito, quando a gente realmente está fugindo às normas de segurança em qualquer situação, nós podemos criar situações indesejáveis. Então, o minha culpa tem que vir agora. Assim eu me vejo na situação. Eu não me vejo num presépio vivo, nem como a mãe do mártir, nem como o mártir. Eu me vejo às vezes como a causadora do drama. Não causou ainda, por sorte,
porque minha roleta russa não rodou na bala que estava no gatilho. Mas eu tenho que ter muito cuidado e nunca mais me segurar, dar sorte por azar, como dizem, me segurar no erro. Não, o erro jamais, em qualquer situação, seja 0,00001%. Não, tanto na ecologia, quanto no nosso trabalho, no dia a dia, quando dirigimos em trajeto, em deslocamento, quando dizemos uma palavra para um amigo, um sorriso a mais e um sorriso a menos, pode fazer com que resgate muitas depressões ou que enfie no buraco algumas pessoas que estavam tentando ver um sorriso e nós não sorrimos. Somos obrigados a tudo, por menor que seja a possibilidade de erro, este tem que ser abolido, porque na verdade nós temos que evitar amar o pecador, mas evitar o pecado. E nesta situação, eu queria que todo mundo pensasse, não como a vítima, que somos também, mas também como os causadores de vítima. Quantas vezes a nossa consciência está como se fosse a consciência de um psicopata? Acima de tudo, não, comigo não acontece nada, não, com a gente não pode acontecer, nem com os outros. E que nesse momento todos nós nos sintamos multados, culpados por todas as vezes que não tivemos tanto cuidado e tivemos sorte e que nada aconteceu por sorte e não por mérito nosso.